sou Diogo Mello, direto da Argentina. Nossa, ficou muito chato isso daqui, pessoal. Tudo bem? Hoje, infelizmente, a aula vai ser gravada. Não consegui conexão para fazer o streaming ao vivo. Ia cair, ia ficar muito difícil de você conseguir acompanhar. Então, resolvi fazer essa gravação. A galera toda aqui presente. Eu vou deixar isso apresentarem para vocês. Alguns vocês já conhecem, outros talvez ainda não. Mas estamos aqui no doutorado na Argentina, estudando muito mais harmonização facial para trazer para você sempre o melhor conteúdo da harmonização. Toda terça-feira é dia de harmonização com o Diogo Mello. Hoje mudando um pouquinho o roteiro, porque não conseguimos a conexão. Normalmente essa aula é ao vivo, né? Essa aula acontece gratuitamente toda terça-feira. Semana que vem a gente vai deixar tudo organizado e a Liga da Justiça aqui vai estar inteira aqui com vocês para tirar todas as suas dúvidas. O tema da aula de hoje é tendências na harmonização facial, técnicas combinadas e biomateriais. E hoje então, deixa eu sentar aqui porque o meu joelho já está sem cartilagem. Vamos conversar um pouquinho. Primeiro, vamos deixar apresentar para vocês aqui. Eu sou o Dr. Matheus Macedo, pessoal, vocês já me conhecem, já estivemos juntos em outras oportunidades e estamos juntos no curso de peeling. Estamos aqui na Argentina, todos reunidos, fazendo doutorado, para conseguir comprovar mais técnicas, ter mais conteúdo, mais artigos científicos, para que vocês tenham cada vez melhores conhecimentos e oportunidade de ler e conhecer cada vez mais sobre diversas áreas. Estamos aqui com uma equipe bem legal, reunida. Estou aqui do meu lado aqui, um cara que tem um nome que foi feito para isso. Qual que é? Meu nome é Rolf Miranda, já tive a oportunidade de estar com vocês, galera, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e, como o Dr. Diogo já explanou, estamos aqui em busca de comprovar tudo aquilo que a gente tem colocado e dividido com vocês. E muito bom poder estar com essa equipe aqui, que é uma equipe de peso, e Dr. Diogo, doutora Juliane, que vão poder falar um pouquinho aí para vocês também. Olá, sou Juliane Biotti, apaixonada por fios faciais. Não, peraí, não é assim. Olá, tudo bem? Eu sou Juliane Biotti! Vai lá, sobe aí, vai. Olá, sou Juliane Biotti, apaixonada por fios faciais. Estamos aqui na Argentina. Vamos levar grandes novidades para vocês, estudos comprovados e passo a bola para o Dr. Diogo Lustosa. Eu sou Diogo Lustosa, muito bom estar aqui pela primeira vez. O Diogo Mello é fera aí, com essa equipe toda aí que já produz toda semana material para vocês. E a gente veio dar uma ajudinha ou atrapalhadinha, vamos ver. Vai ajudar, com certeza, com certeza. E já iniciando a narrativa sobre o tema, eu já vou fazer um gancho aqui que a Juliane já comentou. Fios para harmonização facial. Quer fazer a introdução do fios? Para indicação? Será que todo caso serve para fios? Será que é possível levantar tudo que você quer levantar? Qual é o milagre por detrás de um fio de PDO? Será que a gente pode realmente ter uma eficácia duradoura? O que você acha desse tema? Então, o paciente tem que ser avaliado, os fios não são para todas as pessoas. E ele realmente serve para um reposicionamento de tecido, em primeiro lugar, para depois ver se o paciente realmente precisa de um preenchimento. Então eu acho isso muito interessante e tem indicação tanto do fio PDO, que é um fio absorvível, ou o fio russo, que já é um fio definitivo, né? Então é separar para pessoas de idades diferentes, tá? Sim, complementando aí. Só lembrando, pessoal, que de vez em quando eu, o Diogo, alguém vai ali na frente mexer alguma coisa, que hoje a gente está sendo sombra aqui também para poder fazer essa função pra gente. A gente está aqui numa sala e agora alguém entra, pede pra gente sair, manda embora, dá vassourada na gente. Apaga a luz. Então fica tá tranquilo. Vamos lá, Diogo. Dá para complementar o que a Juliane falou, porque a gente ouve muito assim, fio funciona, não funciona, dura, não dura, é melhor preenchimento, não é melhor, né? Ainda tem muita dúvida em relação aos fios. Acaba sendo uma técnica que a pessoa primeiro aprende mais toxina, preenchimento, e o fio vai ficando como um conhecimento
né, posterior. E o que a gente vê é que o fio funciona muito bem, sim. A gente tem tentado montar associações de técnicas junto com o fio. Com certeza, numa face leve funciona muito mais. Com certeza, se você associar técnicas, funciona muito mais. E é isso que a gente queria, inclusive, falar bastante, que é associação de técnicas. Quanto mais técnicas a gente associa de harmonização facial, mais resultado a gente acaba tendo, principalmente em rejuvenescimentos faciais maiores, que a gente precisa de um resultado mais impactante. E que tipo de trabalho que a gente pode estar fazendo para melhorar a qualidade dessa pele, para que a gente coloque um fio? Pois sabemos que se a pele não tiver sustentação, não tiver uma qualidade, ela não sustentará o fio que foi proposto para aquele tratamento. E a gente tem uma infinidade de tratamentos que podemos colocar para melhorar a qualidade, para estimular crescimento celular, fibroblasto, síntese de colágeno e elastina. O que você acha desses procedimentos, Rolf? Na verdade, gente, é dever do profissional, nosso dever, também instruir o paciente no que se refere à harmonização facial. Porque o que eu tenho visto? O paciente busca o nosso consultório para resolver o problema dele e ele acha que o fio é a solução para ele, ou que o preenchimento é a solução para ele. E hoje, com a experiência que a gente tem adquirido através do tempo, nós temos visto que a associação de técnicas é o caminho para a solução em ROF. A harmonização nada mais é que a somatória de pequenos procedimentos que vão levar o resultado que aquele paciente busca. Então, é de nosso dever poder também instruir o paciente nesse sentido. O que acontece, pessoal? Muitos pacientes chegam na nossa clínica com um aspecto envelhecido, achando que o que são os procedimentos mais in mídia, um botox, um preenchimento, vai resolver o procedimento dele. E agora, com a alta dos fios também, o paciente com a pele toda craquelada, uma pele desgastada, uma pele envelhecida, uma pele que perdeu muito colágeno, como a gente sempre fala, a pessoa vai perdendo, a partir dos 21 anos de idade, ela perde de 4 a 7% da produção de colágeno por ano. E as pessoas, Diogo, dá uma olhadinha aqui, por favor. As pessoas acham que somente tracionando ou somente enchendo os volumes dos coxins gordurosos, esse problema será resolvido. E muitas vezes não. O que muitas vezes o paciente precisa? Ele precisa de uma qualidade de pele, precisa... Só um segundinho, pessoal. Uma pequena intercorrência aqui, que nem foi com fio. Eu tenho que mudar de tomada, porque a tomada que eu liguei, como eu disse a você, é difícil encontrar uma tomada. E a tomada não estamos remanejando. Ó, pessoal, aqui atrás, ó, que legal, tem vários artigos científicos onde o pessoal está ali. Agora as cadeiras aqui, porque a dificuldade não foi de agora para essa aula. Estamos o dia inteiro buscando uma locação para isso acontecer. Então, olha ali, vamos lá. Beleza. Olha aí, show de bola. Tudo dá certo. Dança das cadeiras. Quase isso. A vida é uma dança. Aqui, pessoal, a gente tem ali no fundo um laboratório. Aqui temos alguns artigos científicos no fundo. É uma faculdade, chama UNIR, Instituto Universitário UNIR, italiano de Rosário. Então, voltando aqui ao tema, os pacientes muitas vezes têm uma pele famigerada, uma pele muito debilitada. E o que vai acontecer? O seu fio não vai ter sustentação. Muitos pacientes, muitos alunos questionam isso. Eu fiz um procedimento, do jeito que você falou, estava lindo, porém não teve um resultado satisfatório, não teve um resultado duradouro. E por que isso se justifica? Se justifica porque a pele do seu paciente não tinha sustentação. Por isso a gente sempre fala que você tem que ter sustentação e tem que ter também ancoragem no seu fio, além de ter não só os fios COG, mas também os fios lisos que irão dar uma sustentação maior, transformando a pele do seu paciente em um só bloco, para que assim consiga tracionar com melhor qualidade e sustentar tudo isso. E nem sempre somente o fio, agora já a associação com biomateriais,
o fio por si só nem sempre terá o estímulo desejado, como o Matheus comentou. Por muitas vezes você faz um implante sólido, você tem ali um cordão, uma massa de polidioxanona interessante, mas a célula não tem capacidade biológica de hidrolisar, de sintetizar, de fagocitar esse PDO. Ela fica inerte, o implante fica inerte, nada acontecerá. Então a associação de biomateriais em uma sequência lógica, ela é extremamente importante para o sucesso, tanto como fatores de crescimento intracelular, fatores de crescimento extracelular e até mesmo o uso de bioestimuladores. Daí surge até um nome para isso. BioThreads, é a técnica que a gente criou, a gente associando técnica da hidroxiapatita ou do ácido polilático associado aos fios PDO na mesma sessão, ou seja, eu aproveito aquela posição de lifting facial. Só um minuto, para você que não entendeu o que é, a hidroxiapatita seria o Radies ou Diamond e o ácido polilático, o Sculptra, pessoal. Muito obrigado. Uau! E aí a gente aproveita essa posição de lifting facial que com fio PDO, ou menos, né, tempo possível, consigo seja 3 meses ali, é o tempo suficiente para aquele meu biomaterial seja fagocitado, já formar colágeno, elastina, neoangiogênese. Então eu vou ter a formação de novo tecido em uma posição de lifting facial. Essa é a ideia da nossa técnica BioThreads. É interessante que o Diogo Melo comentou com relação à duração. Hoje nós temos casos comprovados já de pacientes e prazo de duração de 1 ano dos fios. Então o fio dá, não é que ele sustente 1 ano, mas ele fica ali estimulando colágeno por 1 ano. Ele é um bioestimulador sólido, né? A gente às vezes acha que é só polilático que é bioestimulador, só hidroxiapatita é bioestimulador. Se parar para pensar, até mesmo o ácido hialurônico é um bioestimulador, porque ele tem uma função biológica no tecido, né? A mesma coisa, só fazendo agora um outro gancho, por exemplo, a gente conversou um pouco de fios, um preenchimento. Por exemplo, você vai fazer um preenchimento labial. Se você pensar em usar somente ácido hialurônico, talvez você tenha um tratamento meramente gel dependente. Daí uma associação com fatores de crescimento pode perpetuar um tempo muito maior de vida útil. O que você acha disso, Rock? Na verdade isso daí inclusive foi levantado já em várias discussões entre a equipe e nós, na prática, nós já chegamos a essa conclusão, que esse tecido, quando ele está enriquecido com fatores de crescimento, com vitaminas, com materiais que favorecem com que essa pele dê a resposta que a gente espera, a gente tem um tempo de preenchimento prolongado. E a técnica BioThreads também engloba isso, porque a equipe não fez com que a gente não deixasse escapar nenhum desses detalhes. Inclusive a pele era uma preocupação. Então, colocados em implantes sólidos, que são os fios, é necessário que se faça a bioestimulação com material líquido quando necessário e o acabamento da pele com peelings também, não é isso, doutora? O que a gente tem que entender que tem associações, é um leque de procedimentos que nós temos para associar com a melhoria da pele, não é isso? Exatamente. O que acontece, pessoal? A pele ela é um dos principais fatores da harmonização facial. É o que o seu paciente vai enxergar. Ele não enxerga osso, ele não enxerga musculatura, ele não enxerga a pele. O que está abaixo dela vai influenciar na sua sustentação, mas o que ele enxerga é a pele. Então a gente tem que trabalhar da seguinte maneira: por que meu preenchimento às vezes não dura? Por que meu fio não dura? Porque a minha pele, digamos assim, de uma forma fácil de entender, ela está faminta. Eu dou algum tipo de alimento para ela, que é um alimento para durar muito, para demorar para ser fagocitado ou ser comido ou hidrolisado, ele vai ser rapidamente destruído para quê? Para que alimente essas células que estão com fome. Então, se eu conseguir fazer alguns procedimentos, tipo peelings, tipo skin booster ou microagulhamento, que eu vá nutrir e estimular essa pele, antes essas células vão estar já com uma situação favorável, os meus produtos, os bioestimuladores,
seja ele o fio, seja ácido polilático, hidroxapatita, ou como o Diogo disse, a gente sempre fala, o principal, que é o mais utilizado, o ácido hialurônico. Muitas pessoas não colocam ele como bioestimulador, mas ele é um grande bioestimulador. Ele vai ser fagocitado muito rápido. Qual a diferença do ácido hialurônico sendo um bioestimulador para os outros bioestimuladores que estão mais em alta? Normalmente o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu quero fazer um tratamento natural. Aí você fala, natural que você quer? De longo prazo eu tenho polilático, eu tenho hidroxapatita, tenho fios. Não tenho pressa. Aí você vai e cai na besteira de iniciar por um produto que realmente é fantástico, mas às vezes não vai atingir a expectativa de mudança rápida do seu paciente. E quem fala que não tem pressa, então ficava em casa envelhecendo. E a pessoa chega e quer mudar. Às vezes, associar a técnica a alguns pontos de ácido hialurônico podem mudar o resultado do seu fio, da sua bioestimulação. Então, fica muito mais interessante entender a complexidade, ainda mais a indicação de cada tipo de produto, para não cometer equívoco técnico, como por exemplo, colocar um polilático na derme do paciente achando que você vai devolver uma alta capacidade de bioestimulação. Você não vai tomar assim, você vai tomar assim, vai raspar igual caco de vidro no seu esfíncter, mas não é no esfíncter auricular dos olhos, é no outro esfíncter que você vai tomar. Faz dias que eu não fazia uma piada. Tão sem graça, uma piada tão sem graça igual essa, né? Porque nem eu aguentei essa, já tô Agora é interessante o seguinte, vocês falaram em estimuladores, falamos em peeling, tratamento da pele. Nos fios também é muito associado à bichectomia, né, Diogo? Sim, porque a gente tem duas situações muito frequentes, uma face leve e uma face pesada. Se eu tenho uma face pesada, não adianta, sempre vai ser ruim para os fios, porque eu vou fazer reposicionamento e vou deixar a face do meu paciente ainda mais cheia. Então, bichectomia, lipoaspiração de papada, inclusive ali um pouquinho do jaws, na terça inferior da face, ou seja, lipoenzimática, eu tenho que primeiro reduzir esse volume tecidual, aí sim fazer um reposicionamento com os fios, junto com o bioestímulo ou não, e depois, aí sim, depois de 2 meses dos fios, a gente faz uma escultura facial com ácido hialurônico ou com bioestimulador. Então a gente consegue fechar dessa forma, numa face pesada, a gente tem a primeira etapa de redução de volume tecidual, para depois a gente dar continuidade como um fio numa face leve, por exemplo. Assim o resultado fica fantástico, né? Falando sobre o peeling também, né, pessoal? A gente tem sempre que lembrar que a gente sempre pega das hipercromias da face do paciente. O paciente tem muito craquelamento, muita hipercromia na pele. Se for somente pressionar essa pele, você não vai ter um resultado tão bonito. Então é sempre muito importante trabalhar com os peelings. Outro fator que acaba melhorando a qualidade da pele e até melhorando essa discromia, né, que é a variação entre escuro e claro da pele, são os bioestimuladores, porque quando você hidrata muito essa pele, você acaba melhorando as tonalidades e com o peeling você vai conseguir promover um rejuvenescimento superficial dessa pele, estimulando assim o turnover da pele do seu paciente e automaticamente já estimulando o colágeno, a elastina ali em derme papilar na parte mais superficial. Uma outra coisa que eu achei interessante, pegando o gancho da sua fala, Diogo, é o seguinte, e também associando ao Hoff, a fala do Hoff, são as cirurgias, né, faciais, e dentro dessa cirurgia, quando a gente pensa em lábio, muitos problemas temos com excesso de preenchedor em lábio, tentando a reconstrução de filtro, injetando ácido hialurônico em subcutâneo, não marca, não evidencia o filtro, o paciente fica parecendo aquele bico de pato, o paciente fica todo, perde motricidade da musculatura e o paciente fica extremamente desagradável quando olhado de perfil. E normalmente isso acontece quando esse filtro é longelinho. E aí entra uma cirurgia que é o lip lift, que eu acho bem interessante. Essa parte cutânea do lábio superior ela tem que ter de 12 a 14 milímetros, né? Normalmente a gente tem outras medidas
A gente vê no terço inferior da face, a gente tem da base nasal ao estômio, a base do mento, né? Do estômio, a base do mento tem que ser o dobro da medida do estômio, que é a linha de união do vermelhão do lábio superior com o vermelhão do lábio inferior. Ela tem que ser o dobro do estômio até a base do nariz. Mas uma medida, lógico que não tem um número mágico, mas a gente gosta de trabalhar com 12 milímetros, 13 milímetros. O que tem a mais normalmente está em excesso. Porém, a gente tem que avaliar também a dinâmica do paciente. O paciente sorri, já mostra um pouco de gengiva, então eu vou tender a tirar menos volume, porque nessa técnica eu vou conseguir duas coisas. Uma, maior exposição de dentes, tanto no sorriso como em repouso, como também maior exposição do vermelhão do lábio superior, sem uso de preenchedores faciais, ou seja, eu não preciso usar o ácido hialurônico no lábio superior para conseguir essa volumização, porque quando a gente preenche o lábio superior ou preenche o filtro, tem uma tendência a alongar o lábio superior. Isso vai fazer com que mostre menos dente e ainda assim eu não consigo uma volumização muito adequada, porque o lábio ele acaba não conseguindo absorver aquele material preenchedor adequadamente. Sim, eu acho interessante, eu acho muito bonita a cirurgia do lip lift, porque na hora que você traciona o tecido cutâneo, eu sempre falo, quer tratar lábio, olha o tecido peribucal, olha o tecido cutâneo. E você não faz um lábio bonito se a moldura não estiver bonita. Então, quando você tem um lábio superior longilíneo e faz o reposicionamento tecidual, o vermelhão ele vira, ele expõe. É muito bonito, um tratamento muito duradouro. É óbvio, na vida tudo tem risco, o ácido hialurônico tem risco, mas qual que é o calcanhar da técnica? Se pudesse falar assim, putz, o profissional erra porque não faz isso. Teria algum ponto? Sim, na verdade, quando a gente fala de cirurgia facial ou cirurgia em qualquer lugar do corpo, quando você faz uma incisão, você vai ter uma cicatriz. Essa cicatriz pode ser bem delicada, quase imperceptível, porém ela também pode ficar aparente. Então, se não tiver uma sutura interna para tirar a tensão do retalho, se não tiver um descolamento adequado do tecido, se não tiver uso de toxina botulínica para tirar a forçação muscular em volta dessa região, então são vários detalhes para a gente ter o sucesso nessa cirurgia. Logicamente, como o Diogo falou, é uma cirurgia muito bonita, tem a volumização do lábio superior. A gente pode também, muitas vezes vai precisar associar técnica também, ou seja, preenchendo o lábio inferior ou fazendo a microcirurgia também no lábio inferior. É possível volumizar cirurgicamente o lábio inferior, e deixando claro que essas cirurgias para o cirurgião dentista, né, elas estão na resolução 98, estão liberadas para a gente trabalhar sem nenhum tipo de problema. Sim. Né? Mas faz parte da área de tratamento de cabeça e pescoço. Né? Isso é o que eu queria trazer para vocês, porque olha só, o que a gente já conversou hoje? Já falamos sobre fios, conversamos sobre bioestimulador, conversamos sobre peeling químico, a gente está conversando agora sobre cirurgia, sobre preenchimentos de um modo geral, na face toda, você já faz a harmonização, com certeza já domina várias técnicas de preenchimento. Então são tendências que estão vindo no mercado, mas que talvez até agora você só consiga visualizar técnicas separadas entre si. E a tendência futura começará a ser, óbvio, que com critério, com bom senso e em casos específicos, e aí tem que estudar bastante, né, fazer cursos, você começar a fazer as associações, que eu vejo muita pergunta assim, mas se eu fizer 3 ciclos de peeling, que é de brilho e rejuvenescimento, é 1 por mês, então eu vou aplicar a toxina só no 4º mês? Não! Você vai aprender a fazer a fusão de técnicas. Essa é uma tendência muito forte na atualidade para você trazer num curto espaço de tempo muita mudança respeitando os limites biológicos do seu paciente. Diogo, e eu acho muito interessante o que você colocou, relacionando ao que a gente vem conversando nesse curto período de tempo, que me remete à minha primeira fala, quando eu disse que é de nosso dever e obrigação entender e passar isso para o paciente, que a harmonização não está ligada a um só procedimento. Voltando um pouquinho falando de lábios,
a gente vem estudando algumas coisas justamente para não cair nesse erro. A gente tem visto muito pacientes que chegam no consultório e relatam que, por exemplo, ao sorrir, o lábio é muito bonito, mas ao sorrir não mostra um lábio superior, o lábio superior some. E aí o que os profissionais têm feito? Chegam lá e enchem de ácido hialurônico no lábio superior, e quando o paciente sorri, o lábio continua sumindo. Então, isso nos fez buscar mais conhecimento e está dentro do nosso curso, que chama Secret Lips. São os segredinhos que a gente começa a soltar e colocar para vocês que o conhecimento anatômico faz com que a gente acerte. A gente tem visto muitos lábios ainda com pouco... nós temos visto... Nós temos Pessoal, se trancar a gente aqui, pode ficar tranquilo que tem vídeo até o ano que vem. Associando toxina, inclusive, né, Rolf? Sim, nós temos visto muitos lábios que, mesmo depois de preenchidos, ainda ficam aquém de um resultado legal, de um resultado satisfatório. Por quê? Porque às vezes é negligenciado um pouco da anatomia labial. Nós temos visto aí profissionais com preenchimentos com 4, 5, até 6 ml no lábio, onde... E outra coisa, são colocando preenchimentos muito pesados, né? E às vezes a falta de conhecimento anatômico faz com que a gente use mais produto, aumentando o risco do procedimento. Com certeza, a gente sempre prega que quanto mais produto e mais pesado esse produto, maior a chance de uma necrose. As intercorrências costumam acontecer mais pelo excesso de produto. Pessoal, a gente está dando o horário aqui, a gente está sendo... Não, deixa eu trancar, a gente sai junto, a gente vai saindo, vai trancando. Vamos, vai sair, ele vai... Então, beleza. Ó, pessoal... Então, assim, o importante de unir todas as técnicas é porque a gente tem que se remeter em tudo, fisiologia, anatomia e em nome. O que significa harmonização facial? A harmonização, a gente sempre prega isso, é um conjunto de técnicas, é um leque de técnicas. Existe, você ouve às vezes alguns colegas falam, eu sou especialista em harmonização facial, eu já sei fazer botox, eu faço preenchimento, eu faço só peeling. Não, a harmonização, pessoal, a gente tem que ter em mente que é harmonizar, é tratar o paciente, o rosto do paciente como um todo. Então você tem que abrir um leque, e esse abrir o leque te dará muito mais possibilidades, tanto de satisfação do seu paciente e principalmente de ganho financeiro e um aspecto de satisfação profissional por conseguir atingir as expectativas. Então você tem que estar sempre procurando melhores cursos, mais conteúdo, mais cursos, mais profissionais capacitados, para que você consiga realmente preencher esse leque e automaticamente, quanto mais preenchido o seu leque de procedimentos, mais fidelização de pacientes você vai ter. Isso é importante também pelo seguinte, quando a gente fala em conhecer vários tipos de materiais, significa o ser humano é composto por vários tipos de célula. A derme, epiderme, subcutâneo, as zonas compartimentais adiposa, o ismas, você tem planos musculares, aí você tem fáscias musculares, você tem zonas de retenção ligamentar, base óssea, periósteo, sistema venoso, sistema nervoso, ou seja, toda a topografia. Não tem um produto que trate tudo isso. Você acredita que eu estava pensando nisso junto contigo? Acho que a gente está com conexão. Conexione. Não tem essa... Estamos na conexione, hermano. É um estudo. Pessoal, mas olha só, deixa isso na cabeça de vocês que eu acho que é bem interessante, que eu acho que nunca mais esquece. Todos os planos teciduais que o Diogo Melo falou, sempre tem como é que eu posso melhorar cada uma dessas camadas. Desde a epiderme, derme superficial profundo, plano subdérmico, subcutâneo, ismas, musculatura, gordura profunda, tecido ósseo. Então, como que eu posso... se eu tenho reabsorção óssea, eu tenho que volumizar onde eu perdi aquele volume de tecido ósseo.
Se eu tenho uma perda de gordura, uma região, eu tenho que volumizar. Se eu tenho um ganho de gordura, eu tenho que remover. Se eu tenho um espessamento da camada córnea, eu tenho que reduzir. Se eu tenho uma perda de espessura dérmica, eu tenho que aumentar. Então, se você pensar em todos os planos teciduais, é um ganho de planejamento muito grande. E falando em planejamento, a gente não pode esquecer da individualização do tratamento. Perfeito. Não é porque nós estamos falando em Secret Lips, está falando em BioThreads, que a gente vai usar todas as nossas ferramentas, ou que vocês vão chegar lá e vamos passar um protocolo amarrado para vocês tratarem todos os pacientes de vocês. Não é uma máquina de fazer não é uma máquina de fazer. Por isso que tem que entender de análise facial, anatomia e envelhecimento facial. Daí que a gente tem um ponto de partida. Eu acho até uma coisa interessante o seguinte: se você quer aprender a fazer harmonização, aprende então como que envelhece. Para você aprender como alguém vai ser jovem ou vai manter-se jovem ao longo do tempo, você tem que saber como que ela envelhece. Se você não entende o processo de senilidade, não tem como você propor um tratamento de jovialidade para o seu paciente, né? E aí você começa a associar vários tipos de produto. E todo dia chega produto novo. O mais recente aí é a policaprolactona, né? O Elancê. E aí você tem mais novos produtos que vão chegar para você, a gente já está usando, como por exemplo um polilático de uma outra marca que ativa 1 hora antes da consulta. Esse aí vai ser legal para a gente poder ter um cuidado mais tranquilo com o seu paciente, né? Porque quando você hidrata o seu ácido polilático, o seu Sculptra, né? Que tem que ser no mínimo 24 horas antes, e o seu paciente quebra a perna, como que você faz? Se você não tiver outro para repor no local, o paciente que possa vir naquele mesmo momento, fica difícil, porque você tem que utilizar o seu produto até 72 horas. Esse material não. O seu paciente chegou ali no consultório, você vai diluir, você confirmou com ele, aí você dilui, então você vai ter uma segurança melhor para trabalhar, produto de ótima qualidade também. Então, assim, a gente tem que sempre lançar a mão de novos produtos, igual a gente teve o Radies durante muitos e muitos anos. Estou falando denegrindo nenhuma marca, viu, pessoal? Continua sendo ótimos produtos, referência no mercado, porém são produtos que reinavam sozinhos, sem ter algo ou algum outro ali que competisse no mesmo nível, e agora a gente tem aí o Renova Diamond na hidroxipatita competindo no mesmo nível, a gente tem aí uma hidrox da Scientific que para alguns procedimentos são ótimos também. Então a gente vai... O hialurônico está um atrás do outro entrando no mercado. Tem que tomar cuidado, use produtos com registro na Anvisa para você não ter nenhum tipo de problema, né? Às vezes uma reação adversa pode acontecer. E uma coisa também que vai vir forte, a gente vai trabalhar bastante sobre isso, são os planejamentos digitais, planejamentos de face, um planejamento que guia e norteia o seu tratamento. A pergunta que eu mais recebo recebo uma foto, eu faço o que com esse paciente? Não sabe planejar, não sabe ver a simetria. Como que vai trabalhar com harmonização se não sabe encontrar na face um ponto anatômico assimétrico? Então precisa entender isso, e a tecnologia vem para nos auxiliar neste diagnóstico. É muita coisa que vai vir, o CIOSP vai estar aí, estaremos lá, teremos cursos também nessa mesma época ali em Guarulhos, tem os cursos em Brasília. A harmonização é uma somatória, é um tijolinho cada dia que você coloca. Por isso que você, profissional consciente e responsável, às vezes sou meio rápido aqui pelo áudio, você está aqui conosco para aprender mais e ser melhor a cada dia. Na semana que vem, a gente vai tentar fazer uma aula um pouco mais interessante para vocês, vou trazer alguns slides para que vocês consigam absorver mais conhecimento ainda. Hoje foi meio difícil, a gente teve prova ontem, teve prova agora e estamos sendo convidados a ser retirados, né? Mas já estamos indo. Hombre, estamos aí. Nós estamos com Super-Homem, né?
Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, então. A gente vai organizando algumas coisas. Enquanto eu arrumo aqui algumas coisinhas, podem fazer suas considerações finais. Tá? Vamos lá. Quem que vai começar aí, Hoff? Bom, gente, mais uma vez é um prazer poder estar aqui com vocês. Compartilhar um pouco de tudo aquilo que a gente tem feito e que a gente tem estudado. E espero estar mais vezes, porque sempre é muito importante receber esse feedback de vocês. E eu sempre me despeço deixando uma dicasinha. E hoje fica a dica do conhecimento, né? Nós falamos aqui que são muitos produtos, são muitos procedimentos, muitas técnicas. Então, na harmonização, nós não podemos deixar de buscar conhecimento. Então, vamos buscar conhecimento sempre. Um abraço. Juliana? Associem técnicas e o paciente é um ser individual. Fidelizem seu paciente, estudem, né? Estamos aí com vários cursos. Se atualizem e aguardamos vocês na próxima, né, doutor Diogo? Gustavo? Desculpa estar careca, gente, que eu tive piolho, brincadeira. Porque vai bom na cabeça dele. Então, foi muito bom essa primeira experiência aqui no canal, na página. Diogo Melo! Espero que a próxima semana que vem esteja ao vivo, né? Porque aí vai ser mais legal ainda. Mais interessante. Né? E contem comigo, se vocês quiserem, pode fazer pergunta pra mim lá no Diogo Lustosa, no Instagram, no Instituto Diogo Lustosa. Deixa minha bolsa lá! Isso aí, olha, estourou meu cartão. Olha, Diogo, credo! Considerações finais, Matheus? Pessoal, então fica aí a dica que foi dada por todos. E uma dica muito importante: fazer bioestimulação, preenchimento, faça o seu paciente sempre, gosto de dizer, beber água. Seu paciente tem que beber pelo menos 3 litros de água por dia. E de preferência não uma água aqui da Argentina que tem muito sódio. Beba água. 200 miligramas de sódio em uma garrafa d'água. Eu e o Diogo ficamos 2 horas hoje procurando uma água que tivesse menos que 10 miligramas de sódio. Pessoal, um forte abraço, até a próxima e conte sempre conosco. Nós outros. Vamos indo embora aqui da faculdade aqui. Amanhã tem mais aula aqui no doutorado. É um prazer ter vocês aqui conosco. Tô levando aqui o notebook. Vamos aguardar que o pessoal tá saindo. E lembrem-se, estudem bastante. Eu acredito em vocês. Eu sei se vocês acreditam aqui no nosso trabalho. Hoje tentamos o dia inteiro procurar uma conexão. Saímos, procuramos para tudo quanto é lado. A gente não conseguiu. E conseguimos aí, pensamos que uma alternativa foi gravar. Vamos gravar, que quem sabe dá certo. Então a gente fez essa gravação. Vamos subir na semana que vem, com certeza. A gente vai tentar estar ao vivo com todos vocês e vai dar tudo certo. Quem ainda está procurando o curso de peeling, eu acho que tem uma página, curso.peelingquimico.com.br, ou pede ali no Instagram, no suporte. Eu estou saindo aqui da faculdade, porque nós outros somos expulsos da faculdade. Aqui é a faculdade aqui, tá? O doutorado é muito difícil, não é fácil, muito estudo. A gente tem que se dedicar muito, né? E trazer algo novo para vocês. Por que vir para cá? Porque é a possibilidade de pesquisar. Vocês sabem que tudo que a gente procura fazer é baseado em evidência científica, é baseado em um conteúdo de alto valor, então a gente tem que se capacitar e evoluir sempre mais. O doutorado é uma busca pela pesquisa, é uma busca para trazer mais evidência científica num mundo que tem muito achismo. Então chega de achismo, vamos pesquisar e trazer o melhor para todos vocês. Um grande abraço, nos perdoe pelas falhas técnicas de hoje, que infelizmente fogem do controle. Até a semana que vem, na terça-feira, que com certeza vou tentar de tudo para ficar ao vivo com vocês, poder tirar todas as dúvidas sobre as conversas de hoje. Eu sei que ficou bastante dúvida e até mais. Um grande abraço, que agora eu vou correr para um outro lugar, encontrar uma internet que tem um cabo para eu poder subir essa aula para você assistir. A jornada não termina. Um abraço, fica com Deus.